a mente do Espírito de Deus. E dentro dessa palavra aqui da peça maravilhosa, é que tem coisas que você nem orou, nem vai orar, mas Deus, por conhecer a sua necessidade, Ele vai mandar. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque quem está mandando falar é o Espírito Santo de Deus. E eu não sou leviano para brincar com as coisas de Deus. Receba essa palavra. Tem coisas que você nem está pedindo, e nada sobre a live, e vai chegar na sua mão. Receba em nome de Jesus. Que Deus maravilhoso, oh glória. Obrigado, Jesus, eu tomo posse. Amém, igreja? Vamos encerrar por aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos orienta a nos humilharmos, para no tempo certo sermos exaltados. Tiago, capítulo 4, versículo 10, também diz: humilhai-vos, e o Senhor vos exaltará. Então se humilhe em oração. Amém, gente? Se humilhe em oração, e Deus vai entrar com providência na sua vida. Aprendemos alguma coisa boa aqui hoje? Sim ou não? Alguém aí pode destacar alguma coisa? Levanta a mão quem quer destacar algo que chamou sua atenção aqui no estudo. Ricardo? Dinamismo. Desenrole? Vamos falar? O que? Dinamismo. O que é do dinamismo? O sentido da explosão é o que significa a palavra. A explosão que Deus Ele pode causar em nossa vida através da oração. Tremendo, né? Aleluia! Oh glória! Aleluia! E aí só dá vontade de orar mais, viu, irmão? Só dá vontade de buscar mais. Aleluia! Tem mais aqui? E acrescentar? O que é que chamou sua atenção aqui hoje? Necessidade de retirar a cinza. Necessidade de retirar a cinza. O que quer dizer isso? Retirar o que atrapalha o fogo pegar. O que atrapalha a presença de Deus na vida da gente. O que atrapalha a gente de receber vitória de Deus. Quem está entendendo? Alguém mais? Outra pessoa aí para a gente fechar aqui? Só mais um. Quem é que chamou sua atenção hoje no estudo? A necessidade de estar orando sempre. Necessidade de estar orando sempre. Por quê? Porque a oração, ela nos traz vitórias, bênçãos, né? E fortalece, né, o crente. Traz vitórias, bênçãos e fortalece o crente. Quer aprender mais? Dentro disso que a irmã Márcia falou, aleluia, oração, a necessidade de orar, que a gente vê Deus operar, a gente vê Deus responder. Que coisa maravilhosa, irmão. Repito de novo, esses dias ainda está assim, parece que foi ontem. Hoje é dia o quê? 27. Aluguel venceu dia 12, venci dia 12. Chegou no dia 12, faltava R$200 para completar. Aí eu falei, ainda bem que dia 12 foi domingo. Domingo geralmente ele não vem. Quando ele aparece aí, está guardado, entrego logo. Geralmente ele não aparece, não cobra. E aí eu orei de madrugada, 3, 4 horas da manhã, estava lá. Eu apresentei a Deus, Senhor, ele deve vir amanhã, ou seja, hoje, é segunda-feira, dia 13. Oh Deus, não tem valor, não deixa ele vir hoje, para eu ver lá à noite a arrecadação de dízimo e oferta, completar o dinheiro e entregar. Mas se ele vier, oh Deus, antes dele vir, traz alguém na minha casa e traz o dinheiro. Aí chega o presbítero Luiz Leite e a evangelista Rosana, que não puderam vir hoje. Rosana chegou atrasada no trabalho, mandou um recado pelo zap. E o Luiz está trabalhando. Chegaram lá em casa com envelope de dízimo. Aí entregaram, falaram, pastor, a gente trouxe, porque de repente a obra pode estar precisando. E a gente hoje vai estar trabalhando, não vamos estar na igreja. Então oramos ao Senhor por essa tesouraria, tudo certinho. E aí conversando e olhando, eu quero, estar dando risada, falar que Deus é tremendo. Orei no começo da madrugada, e agora no começo da tarde, Deus vem e responde. Aleluia. Quando a gente está ali conversando ainda com eles lá em casa, o dono do imóvel chega para receber o aluguel. Dá para você dar uma glória a Deus? Oração respondida, irmão. Aí eu faço agora igual Pedro. Senhor, quem sou eu?
Se afaste de mim. Terrível. Aí eu pergunto para você, Deus respondeu essa. Eu glorifico a Deus e outras Deus tem respondido. Lembra que eu falei do prêmio? Eu sonhei no dia 16 de março. Quando foi no último dia de março, bateu na trave. O que eu sonhei, eu peguei o bilhete e apresentei para Deus. Senhor, se o sonho foi o Senhor que me deu, com esse bilhete mesmo, que hoje bateu na trave, eu já até participado da massa, não foi massa? De noite, quando acabou o culto, na terça, a gente fez o culto do lá na escura, aí eu apresentei a Deus de madrugada. Senhor, está aqui, bateu na trave hoje, me faça ganhar com ele. Se for o Senhor que me deu aquele sonho, aquela visão, me faça ganhar com ele amanhã. Não é no outro dia, sai o sorteio, né? Oração respondida. Oração. Então, o propósito que estou aqui, o tema, oração com propósito. Oração específica. Tenha propósito em sua oração. E Deus vai lhe responder. Deus vai lhe honrar. Marque o propósito com Deus. Se não quer escrever no caderno, até para que alguém não pegue e leia, escreva em código. Crie seus códigos. Não escreva. Mas pensa que todo dia Deus me levanta na tua obra. Deus me enche no teu espírito. Deus tira a frieza de mim, Deus. Eu estou meio frio na obra, meio fria. Eu não estou com muita vontade de orar, estou meio abatida. Oh Deus, renova, me renova. Muda a minha história, eu quero sentir a sua presença. Como eu vejo o pastor falar lá, que se alegra, que o Senhor falou a ele, que o Senhor prometeu, que o Senhor deu um sonho, que o Senhor respondeu a oração. Eu quero muito mais disso comigo, Deus. Faz isso. Oh, Deus, me levanta. Eu quero ser um diácono, eu quero ser um pastor da tua obra, um ganhador de alma. Eu quero dedicar minha vida para o Senhor. Abre as portas, o céu derrama. Ou outra área, Deus, eu quero um emprego melhor. Eu quero ser patrão. Aleluia. Glória a Deus. Deus, eu quero casar. Entra com a providência na casa, Pai. Aleluia. Amém, irmãos? Ora com propósito. Independente do que for, espiritual, sentimental, físico, seja saúde ou material, ora com propósito. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quantos podem dizer amém? Amém. Batam palmas e exaltem a Deus. A partir de segunda-feira, nós vamos começar a estudar o desejo do meu coração. Espero que Deus aprove. É colocarmos, vou falar assim a grosso modo, nós vamos estudar aqui. Eu não vou dizer que você vai fazer um curso teológico, também não deixa de ser, mas nós vamos estudar aqui coisas que se estudam no curso de teologia. Tá bom? Nós vamos começar com algumas coisas mais simples, e aí o caldo vai engrossando, e nós vamos em águas mais profundas com o tempo. Então, a partir de segunda-feira, meu propósito, espero que haja valor aqui no ministério, para a gente tirar as xerox de cada estudo, de cada das apostilas, do que a gente vai estudar em cada segunda-feira. A gente distribuir as apostilas para os irmãos. Eu vou estar convocando todos do ministério. Hoje não veio muita gente. Primeiro para dar chuva, né? Meu Deus do céu, orem pelas pessoas, né? A encosta caiu na São Martinho, se eu não me engano, morreu 8 pessoas. Botaram um monte de fotos aqui no zap, no grupo da igreja, de tanto lugar alagado, destruído, meu pai, complicado. Então, muita gente hoje não veio por causa da chuva forte o dia todo, também. E ontem o culto acabou quase meia-noite. E bênção, irmão. Se deixasse, ai meu pai, aleluia, virava vigília. Virava ou não virava? Meu pai, até que coisa gostosa, maravilha de Deus. Fruto de quê? Em segundo lugar, fruto da oração da igreja. Nós estamos aqui todo culto orando, isso não é? Tem as irmãs aqui na frente orar, e o restante da igreja clamou. No meio do culto, interrompe, uma igreja toda para o joelho. De madrugada, cada um nas suas casas durante o dia, oração. Aleluia. Glorificado seja Deus. E isso em segundo lugar. Que em primeiro lugar é o propósito de Deus. Amém?
É o propósito de Deus. Então vamos ficar de pé, vamos orar? Deus abençoe, rique e abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vou colocar aqui, esteja com a fé. Oh, glória. Aleluia. Vamos orar. Exaltado seja Deus. Pastor, para colocar um aviso aqui. Colocar aqui, pastor, ontem foi aniversário da Michele. Atrasada, olha. Né, Michele? Desde a vigília aqui. Aleluia. Michele fez aniversário na vigília. Oh, glória. Deus abençoe. Deus abençoe, continue abençoando mais e mais. Amém? Atenção. O gasol final só está ali. Quem deseja ofertar e dizimar para uma benção da obra de Deus, fique à vontade. Não vai mais cantar nem agora, tá bom? Está do horário. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu posso pedir uma coisa a vocês? Um dos seus propósitos de oração, posso pedir? Ore pela minha vida. Amém? E pode ter certeza que eu oro pela sua, todo dia. Tá bom? Você é um dos propósitos da oração do pastor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória, muito obrigado por tudo. Despede-nos em paz, abençoados, guardados, debaixo da sua potente mão, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, tome em tuas mãos, meus servos, que não puderam vir porque estão trabalhando, ou estão passando por uma luta, Deus, como a irmã Andréia, que o irmão dela, a água invadiu a casa na madrugada, ela teve que ajudar a colocar na casa dela, que uma parte do barranco lá ela postou, estava cedendo. Que o Senhor abençoe ela, a família de Adão, o irmão dela, e outros pais que não puderam vir. Que o Senhor tome em tuas mãos e repreenda toda a obra do diabo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teu povo, a tua igreja, com toda a sorte de bênção espiritual e material, agora e para todo sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja de Deus diz: amém. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe, amém. Eu postei lá, postei no Face as fotos da festa, os vídeos da festa, um monte de coisa boa, você dando terra. Glória. Deus abençoe. Jeremias, capítulo 29. Oração com propósito. Tema de hoje. Jeremias 29, versículo 11. Pleno fogo. Jeremias 29, versículo 11 a seguir, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos ou os planos que penso de vós, que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Outra tradução diz: para vos dar uma esperança e um futuro. Deus pensa no nosso futuro. Amém? Deus pensa no nosso futuro. Que maravilha! Ele planeja o nosso futuro. Aleluia! Para nos darmos bem, para vencermos. Aí diz o versículo 12: então me invocareis e ireis, e orareis a mim. E o que é que diz mais aí? Eu vos ouvirei. O que é que diz mais aí? E eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes. Quando me buscardes todo o vosso coração. Isso também está lá em Marcos 12, se não me engano, versículo 30. Daqui a pouco a gente dá uma olhada.
Amém? Versículo 14 aqui. E serei achado de vós, diz o Senhor. Até aí. Então, se nós buscarmos, nós vamos encontrar, nós vamos achar. Se nós orarmos, nós pedirmos, nós vamos receber. Amém? Vimos aqui na semana passada, em Tiago capítulo 4, que muitos pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para gastar nos deleites da vida, nos prazeres, curtir. Não é que você não pode pedir para ter uma casa melhor, uma vida melhor, proporcionar algo melhor para sua família. O Tiago diz que as pessoas pediam ali na igreja e não recebiam, pediam mal, pediam para gastar nos deleites, para viver, digamos assim, no mundão. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, aleluia, que se esperarmos em Deus, isso é muito forte, meu irmão, se esperarmos em Deus apenas nesta terra, meu Deus do céu, alguém lembra do restante aí? Somos miseráveis. Se nós esperarmos em Deus, 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É certo que Deus, na palavra dele, promete nos abençoar aqui também. Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30, quando o Senhor fala que é difícil aqueles que confiam nas riquezas herdar o reino dos céus. Pedro fica preocupado ali, Senhor, e nós que deixamos tudo? Porque o jovem rico não quis deixar. Quando eu estava até explicando ali para um amigo meu, um comerciante, eu estava trabalhando na vida dele. Fui comprar um café, ele me questionando essa e uma outra situação da Bíblia, sobre a história do jovem rico. Não é que o rico não pode servir a Deus, mas a Bíblia diz, dá a entender que a maioria dos ricos não confiam em Deus, confiam na sua riqueza. Ali Deus está falando da avareza, que a Bíblia diz em Colossenses e em Efésios que é idolatria. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Então, quando o Senhor disse para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem, tudo bem, você é religioso desde pequeno, você guarda os mandamentos desde pequeno, que bom, mas lhe falta uma coisa: vai e venda tudo que você tem, se desfaça de tudo que você tem e venha e siga. Um caso especial, Deus trata cada um onde precisa ser tratado, e aquele jovem precisava ser tratado naquela área. Ele não roubava, não matava, não adulterava, ou seja, ele cumpria os mandamentos do Senhor. Ele testificou isso desde pequeno. Ele era religioso, mas ele era mais apegado às coisas da terra do que às coisas do céu. E isso tem que ser quebrado dentro da gente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo, Colossenses 3, versículo 1 e versículo 2, 1 e 2, Deus usa Paulo para orientar a igreja e dizer: pensai nas coisas do alto, lá do céu, não nas daqui de baixo. Buscai as coisas de cima e não as coisas de baixo. Aí quando Pedro vê Jesus tratar o jovem rico daquela forma, Pedro ficou preocupado. Pedro: Senhor, e nós que deixamos tudo, vamos receber o quê? Nós deixamos tudo para lhe seguir, deixamos tudo por causa da obra, abandonamos tudo.
está querendo dizer, ele não quis deixar fazer o que o Senhor mandou, mas nós fazemos, nós fizemos. Vamos receber o que? Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30. Aí o Senhor Jesus disse: Pedro, todo aquele que deixar casas, campos, irmãos, pai, mãe, filhos, mulher, aquele que deixar tudo, abrir mão de tudo aí por causa da obra, por causa de mim, ainda nessa terra receberá 100 vezes mais, com perseguições. Com perseguições. Olhe para quem está do seu lado e diga: você vai ser muito abençoado. Ou se é mulher abençoada. Olhe para quem está do seu lado e profetiza. Diga, avisa: você vai ser muito abençoado, mas também vai ser muito perseguido. Agora pergunta para ele ou para ela: ele vai continuar ou vai desistir? Vai continuar. Eu vou continuar. Amém? Quando a palavra lhe diz deixar mulher, filhos, pai, mãe, você vai jogar fora, ou se separar no casamento, não é nesse sentido, não é? Então vamos ser inteligentes. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. Antes de agradar meus filhos, minha esposa, minha mãe, eu tenho que agradar a Deus. Aleluia. E se for realmente o caso extremo de ter que abrir mão, paciência, honrar a Deus, porque pai, mãe, filhos, mulher, marido, enfim, amigos, ninguém tem salvação para nos dar, e a salvação da alma é coisa séria. Quantos concordam, digam amém. Amém? O Senhor diz: vai receber 100 vezes mais, mas vai ser perseguido. E aí Jesus diz mais lá em Marcos 10, de 28 ao 30, além da vida eterna. Ele está dizendo: a vida eterna, deixou tudo, sua vida eterna está garantida. Você vai morar na cidade que tem ruas de ouro, glória, mar de cristal, aleluia, que maravilha, muros de pedras preciosas, portas de pérolas, que maravilha. Habitar na presença do Senhor eternamente, nunca mais chorar, nunca mais sofrer, nunca mais ver miséria. É tudo isso aí, porcaria que a gente vê no mundo. Aleluia. Mas ele diz: não, mas ainda aqui eu vou abençoar vocês. Agora vai ter uma etapa de perseguição, e aí cada um sofra a sua, um ajudando o outro. Tá certo? Eu penso assim, da mesma forma que Deus diz na Bíblia, em Coríntios 12, que Ele distribui os dons segundo a capacidade de cada um. É interessante isso, né? Parece que é algo que a gente recebe por mérito nosso. Aleluia. Porque a própria Bíblia diz em outra passagem que é Ele que nos capacita. A nossa suficiência, ou seja, a nossa capacidade não vem de nós mesmos, vem de Deus. Ou seja, Deus capacita cada um e derrama sobre a vida de cada um com um fim específico, com uma obra específica. Deus não chamou todo mundo que está aqui para ser pastor, senão não ia ter ovelha aqui para apacentar. Deus não chamou todo mundo que está aqui para ser obreiro. Chamou uns para diáconos, outros para missionários, evangelistas, pregadores, cantores, assim por diante. Os irmãos estão entendendo? Então Ele capacita, Ele prepara, Ele vem e derrama. Então, agora vem o pensamento meu, dentro aqui desse capacitar, desse distribuir os dons, os talentos. Aleluia. Assim também eu penso que são as provas, né? É como diz o ditado popular, que Deus dá o frio de acordo ao cobertor. Deus dá o frio de acordo ao cobertor. Os irmãos entendem esse ditado, né? Aleluia. Lá no Salmo 103, se quiser anotar, versículo 14, o salmista Davi diz: aleluia, Senhor, lembra-te de que nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura. Lembra-te de que nós somos pó.
Os irmãos estão entendendo? Então vamos continuar aqui. Volta aqui. Em Jeremias capítulo 11, ou capítulo 29, do versículo 11 ao 14, Deus está chamando a atenção, ou melhor, incentivando o seu povo à oração. Quando ele diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Marcos, como foi dito, 12, versículo 30, onde diz que devemos buscar o Senhor de todo entendimento, de toda força, de todo o coração. Os irmãos estão entendendo? Outra passagem nos orientando a buscar Deus de todo o coração. Agora, se você ler Oséias capítulo 10, versículo 1, Deus diz que o coração do povo, versículo 1 e 2, o coração do povo estava dividido. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? Lá em Oséias, quando foi que o coração do povo se dividiu? Se você examinar essa passagem de Oséias e outras, ou o livro todo, que é pequeno, você vai ver Deus chamando a atenção do povo, porque o povo dividiu o coração deles. Metade era de Deus, outra metade, já viu, né? Está entendendo, né? Metade era de antes, não. Antes eles buscavam a Deus mesmo, ali estava firme buscando a Deus. Mas por que agora dividiram o coração? Porque estavam abastados, porque estavam fartos, porque não sentiam falta de nada, porque se sentiam enriquecidos, se sentiam abençoados, porque Deus estava abençoando. Aí fizeram o quê? Não, a gente não desvia de vez, não. Se desviar de vez, o negócio inteira. Vamos aqui, serve a Deus e se joga para o lado de cá. E aí Deus larga a ripa. Os Oséias do capítulo 8, do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 12, do capítulo 13, e larga a madeira em cima disso. Amém, irmãos? Aleluia. O cristão, ele está passando uma prova, uma luta, um momento difícil. Aí ele ora, aí ele desce. Mas um dos motivos de deixar de congregar, de deixar de orar, de deixar de fazer a obra, um dos motivos é esse: é quando Deus começa a abençoar. É quando Deus começa a abençoar. Aí Deus abre uma porta de emprego, já usa o emprego como empecilho para não vir para a igreja. Aí todo dia está cansado, todo dia está cansado. Antes estava no joelho: Deus, me dá um emprego que eu vou lhe honrar, vou pegar seguro na sua obra, você é ofertante, você é dizimista, vou evangelizar, vou para o monte. O monte nunca viu ela, o monte nem conhece quem é ele. Evangelismo não tem tempo, porque está abençoado. Amém? Antes ia para 5 de oração, não era só do ministério dele, dela não, ia para 5 de oração de tudo que é ministério, porque estava na pendenga. É assim que fala no interior quando está na prova. Estava na pendenga, estava na peneira. Aí descia. Toma cuidado, esse mal pega. Toma cuidado. Amém? E Deus lá em Oséias, examine o livro de Oséias, versículo por versículo, é forte. Deus fala para o povo, dá a entender o povo que vai tomar o que ele deu. Olha o problema de desprezar Deus. É por isso que a gente tem que vir para a igreja. Não é que você não pode buscar uma bênção, pedir uma bênção, até porque eu estudo aqui, o tema é sobre oração. O Senhor diz no Salmo 84, versículo 10, eu amo esse versículo, que diz que o Senhor não negará bem algum, Ele não negará bem algum aos que o temem. Então, se você pedir, Deus vai honrar.
Quantos estão entendendo a palavra de glória a Deus? Tem fogo aí, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Entendendo direitinho? Então, toma cuidado. Tem muitas outras passagens na Bíblia que nos chamam a atenção acerca desses perigos. Anote aí para vocês estudar em casa. Neemias capítulo 9. Está descendo quentinho aqui no céu, então vamos lá. Anote. Você vai examinar o capítulo 9 do livro de Neemias e você vai ver o seguinte, ó. O povo estava na pior, o inimigo estava oprimindo o povo descia na oração, se humilhava, abandonava o pecado e se humilhava diante de Deus. Deus abençoava o povo. Quando Deus acabava de abençoar, o povo desviava. Aí Deus permitia o inimigo afligir de novo. Guerra, doença, prisão, lutas. Aí o povo se humilhava de novo. Descia. Deus ia lá, perdoava, porque Deus é bom. E abençoava de novo, prosperava. O povo novamente virava as costas para Deus. E virou uma brincadeira. Você vai ver isso em Neemias várias vezes. Eu novo convertido em 1996. Primeira vez que eu li essa passagem da Bíblia, eu fiquei, que negócio complicado. E hoje não é diferente. Tem um rapaz aí que ele vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja, vem para a igreja, sai da igreja. Ele não veio hoje não, né? Você tem que ter, porque eu pelei ele, um jeito, ele deu duas porradas de Bíblia. A irmã Márcia deu umas duas ali também. Fernando foi duas panhadas na cintura dele ali. Ele disse, ele está meio cabreiro. A sua Alessandra pegou minha mão, todo descabreado. Depois o Tiago falou um negócio até ali. Gente? Aí chamei ele na brincadeira, né? Brincando, mas ao mesmo tempo ensinando. Falei, rapaz, minha cara. Minha cara, aqui na padaria. Eu vou lhe dar um conselho. Posso? Ele olhou para mim. Falei, rapaz, faça uma média com o diabo. Ele ainda regalou o olho. Faça uma moral com o diabo. Ele olhou assim. Chega, pastor. Como é, pastor? Eu, é sério, faça uma moralzinha com o diabo aí. Não é essa, pastor? Eu falei, não, porque você vem para a igreja, aí fica dançando, pulando, e fogo do diabo, fogo do diabo. Daqui a pouco você está lá fora fazendo a vontade do diabo. Aí você volta na mesma, você vem para a igreja, fogo do diabo, fogo do diabo. Daqui a pouco você está lá fora fazendo a vontade. Desde que eu conheço você, 15 anos por aí mais ou menos, e nessa faixa, eu acho que você já desviou, faz presente também nós 3.000 vezes. O diabo está doido para você descer para o inferno para arrancar seu couro. Faça uma média com ele, para pelo menos você ganhar um emprego lá embaixo, limpar um banheiro com cão, ajeitar o tamborete dele lá. Rapaz, o camarada fechou uma cara, fez uma cara de bicho, e olhou. É assim com o pastor, é? Brincando, tá brincando com ele, meu. Amém? Não vai falar isso sério com ninguém, mas chamar a atenção dele para se firmar com Deus. Não é ele, não. O inimigo não gosta de ninguém, não vai passar a mão, é na cabeça de ninguém. Complicado. Amém, igreja? Jeremias 33, versículo 3. Oração. Deus está chamando a gente para oração. Jeremias 33, versículo 3. Clama. Completa. Clama a mim e responder-te. Olha, se você clama a mim, eu te respondo. E vou te anunciar coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes, que você não sabe. Amém? E aí, agora eu e você faz o quê? O que é que eu e você faz diante de uma palavra dessa? Clamar, orar. Ô irmão, se você por acaso não tem uma vida de oração, de devoção diária, você ora um dia sim, um dia não, um dia sim, 3 dias não, ou
só ora quando o parafuso aperta. Faz isso não. Que hora dessa Deus resolve não responder tua oração. Complicado. A igreja está entendendo? Hebreus capítulo 4, versículo 16. Está escrito aí na palavra: acheguemo-nos, pois, com confiança diante do trono da graça de Deus, para que no momento oportuno achemos graça. Não é achar graça de dar risada, não. É achar graça de receber o favor de Deus. De Deus abrir a mão e abençoar quando a gente precisar. Você não pode orar, só orar quando precisa. Eu costumo dizer que Deus, nesse sentido, não é um armário. Deus não é um depósito onde as bênçãos ficam guardadas e você só vai lá no depósito quando precisa. Deus não é isso. Deus é Deus. Como o Caled agora bota lá no Facebook, eu dou risada. Deus é majestade. Deus é soberano. Deus é supremo. Deus é Deus. Nós somos servos. Amém? Acorda para a vida. Salmo 55, versículo 17. Davi orava 3 vezes por dia. Salmo 55, 17. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel também se punha de joelhos 3 vezes por dia. E você ora pelo menos uma vez por dia? Quem foi o outro? Tem um outro na Bíblia que orou 3 vezes. Hã? Paulo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. 3 vezes orei ao Senhor. Qual é o tema do estudo de hoje? O propósito. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Olha a testificação aqui. Jeremias 33, 3, né? Clame a mim, eu te responderei. Paulo clamou. Não recebeu a resposta que queria, mas clamou. 2 Coríntios 12, do 7 em diante diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse, desviasse de mim, e disse-me: quer que o Senhor disse a ele? O meu favor te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza, Paulo, que eu trabalho. Eita Deus terrível! Aí passou da praia. Oh, glória a Deus! É na sua fraqueza que Deus trabalha. Receba essa palavra dando glória a Deus. Eita, aí passou da praia. Alguém não entende, critica, se levanta, deixa lá. Deus vai te aperfeiçoando aí, aleluia, para te deixar forte. Mas Ele está trabalhando. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas provas, lutas que Ele passava, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, são nos momentos ruins da minha vida. Paulo está dizendo isso, que eu me sinto vulnerável. Os momentos de provação dura são justamente nesses momentos. É como se ele dissesse assim, ó, que eu penso até em desistir.
parar, é aí que Deus manifesta a sua glória e derrama uma unção terrível. E Deus, penso, faz isso de propósito, que é justamente para a gente entender que não depende de mim, não depende de você, depende dele, o poder dele, a glória dele. Então veja aqui, Jeremias 33:3: clame a mim e te responderei. Vou te anunciar coisas ocultas que você não conhece. Você vai ter intimidade com Deus. Só que aqui agora Paulo orou, perseverou em oração para Deus tirar algo que incomodava ele, uma prova, uma luta. Alguns dizem que era uma enfermidade, outros dizem que era um problema, das pedradas que ele tomou, psicológico. Ninguém sabe ao certo o que é. Não adianta afirmar. Aleluia. Era uma prova, uma situação difícil. E ele orou 3 vezes a Deus. E foi que Deus disse a ele: não vou fazer o que você quer. Dessa vez minha resposta para você é não. E aí, irmão? Vamos caminhando aqui? Vamos navegar? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 diz: agora estarão abertos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar, e os meus olhos estarão sobre esta casa continuamente, sempre. Versículo 16, ele diz o quê? Leal, 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Então, aí eu desanimei. Ninguém ajuda, pastor? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Hoje os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você. Nós somos santuário do Deus vivente. Aleluia, do Deus vivo. Glória a Deus. Deus está dizendo na palavra que, olha, se o meu povo orar, se humilhar, me buscar e se converter, eu vou ouvir. Amém, igreja? Eu peço que alguém, por favor, ali, feche aquelas portas. Aleluia. Cadê o barulho do lado? Ora, a oração com propósito aqui é principalmente no tocante a se consertar com Deus. Meu povo vai orar, vai me buscar, vai se humilhar. É como se Deus está dizendo mais ou menos assim, vamos trocar em miúdo para a gente entender. Meu povo vai orar, vai se humilhar, vai me buscar, para eu resolver os problemas deles, para eu abençoar eles, para eu dar vitória para eles, para eu jogar o inimigo por terra, o levante por terra, para eu exaltar, para eu curar, fazer o milagre. Tudo bem, eu vou fazer. Agora eu só vou fazer quando vocês se converterem, quando vocês abandonarem o mau caminho. Aí eu vou ouvir. É o que ele está dizendo aqui na palavra. Quem está entendendo da glória a Deus? Amém? Quer que Deus responda as tuas orações? Se ajeita com Deus. Amém, igreja? Se ajeita com Deus. Você vai, no tocante a orações e orações respondidas, você vai ter experiências novas com Deus. Você vai ter uma vida diferente com Deus. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Em Mateus capítulo 6, vamos examinar. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Por que São Mateus? Quem pode me explicar?
Santo. O santo homem de Deus. Não santo no sentido de mais de escultura. Amém? O Senhor diz aqui, aleluia, Mateus capítulo 6, versículo 5: quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Ou seja, não é que é pecado orar em pé. Isso aqui Jesus está falando da pessoa que quer mostrar para os outros que tem uma vida de oração. E as esquinas das ruas, para serem vistos. Eles querem se mostrar, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já foi. Mas você, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está secreto, oculto. E teu pai que vê o que está em secreto e oculto, vai fazer o quê? Te responderá, te recompensará. Quantos estão entendendo bem, glória a Deus? Vamos caminhando aqui. Os discípulos um dia pediram para o Senhor, no outro evangelho, essa mesma passagem, que os discípulos do Senhor nos ensine a orar, se não me engano em Lucas, nos ensine a orar. E aí o Senhor ensina a oração do Pai Nosso. Não é que é errado, não vou dizer que está errado você orar a oração do Pai Nosso como ela está aqui. Mas o que o Senhor está dando ali no Pai Nosso, não é para a gente fazer do Pai Nosso uma reza. Quantos estão entendendo? Ficar repetindo o Pai Nosso. Jesus ali, ele dá uma oração modelo. Então examine cada parte do Pai Nosso. O que quer dizer? Uma delas, Jesus disse assim: Pai, a gente orar assim, que a sua vontade seja feita. Olha para cá. Que a sua vontade seja feita aqui na terra. Então lá no céu a vontade dele é feita. Quem não queria fazer, ele botou para fora. Amém? Então examine. Pai, acerca do pão cotidiano, né? Do pão nosso de cada dia. Que venha o teu reino. O que quer dizer, Pai, que venha a nós o teu reino? O que quer dizer isso? Fala, gente, não lê pensamento não. Quem lê pensamento está todo mundo assim, olha para mim. Quem lê pensamento é Deus. E de novo, ninguém fala. Claro. O reino de Deus habita em nosso meio. Quem mais? Que venha o teu reino. Isso indica o desejo de que venha logo o reino de Deus. Que essa bagunça aqui embaixo não presta. E por aí vai. Vamos caminhando. A oração com propósito, aleluia, ela abre as portas do céu. Sim ou não? Paulo, em Atos capítulo 16, Paulo e Silas haviam sido presos por expulsar o demônio de uma jovem escrava de um homem que dava grande lucro àquele homem com as adivinhações do espírito maligno que o demônio fazia através dela. E quando Paulo expulsou o demônio, quebrou a empresa do homem. E ele fez a cabeça de um monte de gente para bater em Paulo e prender em Paulo. Paulo e Silas. E diz em Atos 16, do versículo 25 em diante, que perto da meia-noite, bastante machucados, eles apanharam muito, de pauladas, paradas nas costas. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente veio um tão grande terremoto que abriram-se
todas as portas da cadeia, todas as grades. Entende isso? Todas as portas se abriram. Amém? Tanto no sentido, vou até falar assim, tanto no sentido como você entendeu aí. A maioria das pessoas, quando ouve isso aqui, pensa logo na porta de emprego, na outra porta. É assim, não é? Amém? Nesse sentido também, Deus abre todas as portas. Mas é interessante que Paulo estava na cadeia. E em cadeia, ali aconteceu mesmo. Ele estava preso mesmo, com Silas. E as portas da cadeia se abriram, literalmente. Não é negócio de simbólico, não. Mas trazendo para o lado profético, para o lado simbólico, indica também que se nós orarmos, Deus vai tirar muita gente das prisões espirituais. Você entende isso? Deus vai tirar muita gente do mundo. Aleluia. Vai operar na vida de muita gente. Livramento, oportunidades, por meio das suas orações, das nossas orações. Quantos estão entendendo isso? Dê glória a Deus. Alguém me dá uma explicação bíblica para isso aqui que o pastor está falando? Lembra de alguma passagem? Isaías 58, quando Deus diz acerca do jejum que ele escolheu. O povo estava jejuando para ter uma vida melhor, para ter isso, para ter aquilo outro. Aleluia. E aí Deus fala: não, o jejum que eu escolhi é que vocês orem, jejuem por libertação, para que eu tire as pessoas das prisões, ou seja, prisões espirituais, do mundo, do pecado. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Então, oração com propósito. Olha a oração com propósito de Paulo, né? Qual era o propósito de Paulo naquelas 3 orações? Tirar ele do problema, da prova ruim que ele estava vivendo. E Deus disse: não. Aqui agora o Senhor nos ensina sobre termos propósito do jejum. Amém, gente? A pessoa jejua muito para poder casar, jejua muito para comprar um terno novo, um sapato, comprar um carro, mudar de casa, por aí vai. E pouco pela própria vida espiritual, pela vida de outros. Põe esse propósito no teu coração. Amém? Em Jó, acontecendo um monte de coisa quentinha aqui, viu? Em Jó, capítulo 42, diz que quando Jó orava pelos seus amigos, aqueles amigos que criticaram ele, que julgaram ele, que abandonaram ele, quando Jó orava por eles, foi o que Deus fez? Quem conhece a história? Mudou o cativeiro, mudou, tirou Jó daquela prova, abençoou a vida de Jó. Quando Jó orava por quem? Por ele? Por ele? Pelos outros. Quando ele orava pelos outros, aí Deus abençoou ele. Aleluia, que maravilha, né? É dando. Guarda isso aí no teu coração. Amém? Vamos aqui, ó. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Estou indo assim de forma bem branca para você deixar a palavra entrar, encaixar direitinho. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 8. Versículo 3. Alguém aí, por favor, leia em alta voz. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. Veio outro anjo e se pôs junto ao altar,
tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações. Olha para quem está do seu lado e diga: suas orações estão diante de Deus. Quando você coloca o dinheiro na poupança da Caixa, do Bradesco, o banco que você usa, quando você vai colocando o dinheiro na poupança, vai deixando lá, o que é que vai fazendo? O que é que acontece? Rende, se multiplica. Amém? De verdade aqui, quem ora muito? Quem ora muito? Aleluia. Imagina aí quanta oração acumulada lá. De o bispo Lindo esteve aqui, conversando comigo ali na porta. Espírito Santo de Deus, toda a glória a Deus, usou ele. Aleluia, foi aquele casamento aqui. Estava ali fora conversando. E o Espírito Santo do Senhor usava ele. E dizia: que tem de oração tua lá em cima acumulada, Deus está prestes a começar a responder. E quando Deus começar a responder, se prepara, que vem coisa grande aí, vem muita coisa de Deus aí. Aleluia. O que é que isso dá a entender? A oração está subindo. Entende? Sua oração está orando com sinceridade, está procurando se dedicar direitinho para Deus, está subindo. Amém? Agora não é que você ora hoje e recebe hoje, ou recebe amanhã. Tem situações que Deus responde. Se eu contei aqui essa semana 2, 3 vezes a oração lá do dinheiro do aluguel, orei de madrugada, e quando foi no começo da tarde, às 3 horas da tarde, do jeito que eu orei, aconteceu. Não tinha nem 12 horas de relógio, umas 7, 8 horas de relógio. Quase que Deus responde na hora. Não basta? Amém. Aleluia. Amém. Deus respondeu. Mas não é assim com toda a oração nossa. Amém, gente? Então tenha paciência. A Bíblia diz em Hebreus que os antigos alcançaram, aleluia, alcançaram a promessa por meio de quê? Paciência. Esperando com paciência, alcançou a promessa. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Então tenha paciência. Você está orando acerca de algo, ou Deus até lhe prometeu algo, espere. Não saia da posição. Não coloque o carro na frente do boi, você vai se atrapalhar. Quem vai perder é você. Alguém aqui quer perder com Deus? Não. A lógica é que ninguém quer perder. Vamos correr aqui. Na oração com propósito, vamos aprender aqui 5 coisas. Primeiro, uma das primeiras coisas que acontece quando você tem ali, um propósito na oração. Você é motivado todos os dias. Amém? É como fazer uma fogueira, um fogo a lenha. Se você para de colocar lenha, o que acontece? Oi? Fogo? Olha para quem está do seu lado e diz: o fogo não pode apagar. E para o fogo não apagar, você tem que fazer o quê? Lenha. Levítico capítulo 6, o versículo 8 ao 13. O sacerdote tinha que ir lá tirar a cinza. O sacerdote tinha que tirar a cinza e colocar lenha para o fogo não apagar. O que é que a gente aprende aqui, galera? Que só colocar lenha não resolve. Amém? Você coloca a lenha queima, produz fogo,
cinza, e a cinza vai se acumulando ali. Eu morei, menino, no interior, onde eu nasci, morava lá e cá, um ano aqui, um ano lá, 2 anos lá, um ano aqui, até 13 anos de idade, que a gente veio para cá de vez. Isso já tem 30 anos, caminhando para 31 anos, porque eu tenho 44 anos de idade, graças a Deus. Fogão a lenha, alguém aqui além do pastor já usou fogão a lenha? Já? Glória, tem 2 trabalhadores aqui também? Aleluia, pensei que era só a gente, velho. Amém? O fogão a lenha tem ali partezinha elevada, né? Cimento, bloco, o que for. A chapa, os buracos. Começa o buraquinho menor, médio, aí vai é o grandão. Cada panela, o tamanho da panela, o lugar de encaixar a lenha. Rapaz, acender a lenha com lenha seca, com querosene, gasolina, óleo queimado, beleza, é rápido. Mas acender lenha, acender fogo de lenha, era com aquele plástico que a gente chama de que boa, água sanitária, aquele plástico verde, era pingando aquilo ali. Ô trabalho, ô agonia, amém? E embaixo, aí ali tem uma gradezinha onde você bota a lenha, que é para a cinza descer. Tem um lugar embaixo que tem uma portinha que você abre para tirar a lenha, ou perdão, para tirar a cinza. Só que se você não tira, ela acumula, enche demais e sobe. E a tendência é você colocar lenha e a cinza não deixar o fogo fluir. Entende? Levítico capítulo 6, versículo 8 ou 13. Essa cinza que os sacerdotes tinham que tirar representa coisas ruins na vida da gente. Representa hoje para nós, representa coisas que não agradam a Deus. É por isso que muitas vezes a pessoa está na igreja, mas o fogo está apagado. Porque está existindo aí um acúmulo de cinza muito grande. Tira a cinza, bota a lenha. Tem alguém aí? Tire a cinza. Tire o que não está agradando a Deus. Vá se esforçando, vá tirando. Não dá para tirar de uma vez só, não. Você não mete a mão ali no cinzeiro, nome do lugar que acumula cinza. É cinzeiro de cigarro, não, é diferente. Você não mete a mão no cinzeiro, ou a espátulazinha, ou o pau que puxa. É tipo uma pazinha assim, corta para baixo. Você não mete ali para puxar e puxa tudo de vez. Bom, vai tirando aos poucos. Vai tirando e vai colocando lenha. Amém? Só não deixe o fogo se apagar. Aí complica. Tessalonicenses capítulo 5. O apóstolo Paulo fala disso. Não deixe a chama apagar. Aleluia. Saiu um aleluia ali, ó, que alguém viu. Oh, glória a Deus. Amém? Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito, não apague a chama do Espírito Santo. Bote mais lenha. Glória. Irmãos, olha para cá. O pastor vai falar algo muito sério aqui. Se você estudar, que é isso aí, é trio elétrico, arrepreendido. Um celular desse tocando no madrugada de sua casa, acorda os vizinhos tudo. Vai ele lá. Amém? Olha para cá. Se você estudar, pesquisar em livros, hoje na internet, as histórias dos grandes avivalistas da história, amém? Você vai ver Finney, Moody, Dwight Lyman Moody, né? Que é Moody, Charles Spurgeon, John Wesley, vários outros grandes reformadores também, John Hus, Martinho Lutero, Baxter, Zwinglio, Colamplágio, um povo que se chamava de os Lefrévio, outro povo que se chamava os Huguenotes crentes, e muitos outros, Taylor, Jerônimo Savonarola, uma série, são muitos.
J.W. Seymour, o grande avivalista da Rua Azusa, em 1904, nos Estados Unidos, um negão abençoado, ele ia para a igreja, mas por causa do racismo, por causa do racismo, para não falar em línguas estranhas, deixa quieto, vamos cá, eu ia falar uma coisa aqui, mas então ele ia para a igreja, os brancos ficavam dentro da igreja, ele que era um negão abençoado, cristão também, ele ficava do lado de fora, sentado perto de uma janela, adorando o culto a Deus, ele ia aprendendo. Ele começou a orar, e Deus acendeu um fogo, uma chama dentro dele, e Deus começou a usar ele. Ele começou a pregar, para um prega para outro, e foi juntando gente, foi tipo João Batista na beira do Rio Jordão, lá do deserto, e foi juntando gente, Deus trazendo gente, aleluia, e ele ali clamando, e as pessoas que ajudavam ele ali clamando também, campanha de oração, o povo orando, o povo entrou na visão ali que Deus deu para ele. E aí o que aconteceu? Houve um grande avivamento naquela época. Deus acendeu a chama da unção do poder lá nos Estados Unidos. Eu tenho um jornal aqui, até plastificado, ficou um bom tempo ali. Vou até colocar ali novamente, para que outros leiam, aprendam, se informem. O que aconteceu? As notícias começaram a sair no jornal. Tem um culto diferente, num barracão, um culto entre negros, só ia negão. Aleluia! Existia racismo, não existe até hoje, né? Negócio de não existia não. Antes, escancarado, complicado. Um dia Deus me usou para dar uma varada no pastor racista. Brincadeira? Ele ficou nervoso, meu irmão. Ficou zangado, não gostou não. Ele quer receber o negócio dele lá. Brincadeira? E ali a notícia foi correndo. E aí, meu irmão, pelo menos ali no culto, essa barreira de raça foi quebrada. E o povo curioso, os brancos também, outras começaram a ir, e o negócio explodiu. Cresceu. Aleluia. Através de quê? Através de quê? Da baixo. Através de quê, igreja? Oração. Quer ver Deus fazer algo na sua vida? Quer ver Deus fazer algo diferente na sua vida? Oração. Oração é a chave. Da resposta, é a chave da unção, é a chave do avivamento, é a chave. Agora tem que obedecer a Deus, é claro. Amém? Oração tem que se ajeitar com Deus, consertar. Outro grande avivalista, e esse, se eu não me engano, ainda é vivo, Poyong-Chu, que hoje na Coreia do Sul, a terra do Rapino, aleluia, é conhecido como David Yong-Chu. Numa oração, segundo ele conta num dos livros dele, que eu li, diz que Deus revelou para ele mudar o nome dele e passar a se chamar David, ou seja, Davi. David Yong-Chu. Esse nome de batismo, de cartório dele é Poyong-Chu. Eu tenho um livro dele lá, já li umas 2 vezes. A oração é a chave do avivamento. Esse homem, esse coreano, se converteu ao cristianismo e começou a orar. E aí Deus pôs no coração dele o desejo de levar a palavra ao povo. O que ele fez? Chegou no meio da rua, pegou uma barraquinha de lona, dessas que o exército usa, uma barraquinha velha, de exército mesmo, lá no país dele. Botou uma barraquinha de lona, botou um caixote na frente dele, e no meio da rua começou a pregar. Mas ele passava horas orando, madrugadas orando, e ele começou a orar, e aí começou a juntar gente para ouvir, e foi juntando gente, logo eles estavam num lugar, cultuando, tipo esse, e foi crescendo, e já não comportava mais aquele povo, não comportava a multidão, e ele convocou o povo a fazer uma oração, como é o tema do estudo de hoje? Para fazer uma oração
com um propósito. Ele trouxe uma visão para o povo. Gente, a partir de hoje, orem pelo que vocês quiserem, mas orem mais por isso, para Deus nos dar aquele terreno que tem ali em tal lugar. É um monte, tipo uma montanha assim, né? É um monte, para a gente orar, para a gente construir a congregação lá, porque tem muita gente, não dá aqui mais. E eles começaram a orar, todo mundo orando, na mesma fé, na mesma direção, todo mundo, não é negócio de todo mundo, me dá uma cadeira dessa aí, irmão, por favor. Não é como muitos hoje, o pastor chama para oração, vem cá, galera. E aí vem, entra na igreja, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Passa ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, vai para lá para fora bater papo. Não é assim não. Aleluia, é oração mesmo, toda a igreja ali no joelho, uma hora clamando, adorando ali, buscando, se humilhando, suplicando, todo mundo, na mesma visão ali do homem de Deus. O que é que acontece? Deus abençoou, através das ofertas, o povo começou a ofertar, Deus começou a abrir porta, prosperando o povo, dizimando, ofertando, compraram o terreno. O que é que acontece? Aí ele conta um livro bem interessante. O propósito era para construir lá. Só que o que é que acontece? Como alguns cemitérios tinham certas práticas, né, atrapalhadas, e aí Deus ministrou no coração dele para não construir a congregação lá. Lá era para construir um cemitério, o povo crente já tinha centenas. Aí nessa época já tinha uma média, pasmem, uma média de 580 mil pessoas congregando com ele, cada dia se convertendo mais. 500 pessoas, ele sozinho. Depois 1, 2, 3, 20 mil pessoas, 2.000, 3.000. E aí alguém, a obra está bombando, a igreja está cheia. Cheia nada, o que Deus tinha era muito maior. Agora, esse é um problema hoje. Aí o povo vê uma festa como essa que teve. Que não sei o que, que bombou, você viu lá, relaxa. Ele para de orar. Aí se não, acha que não muita alma. Tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa para Deus fazer. E ali agora já tinha 580 mil pessoas. E como sempre está morrendo gente, eles começaram a enterrar lá, fizeram um cemitério. E aí começaram a orar, e Deus abençoou eles com outro lugar plano grande, onde hoje é construída a congregação do ministério desse grande homem de Deus. É uma igreja que até na época do livro que eu li, eu não sei hoje quantos tem, eu já li esse livro tem anos, eu tenho ele guardado lá. Aleluia. Se aqui tem alguém que gosta de ler, eu posso até emprestar. Às vezes eu acho que eu vou até amarrar o livro no seu braço para. Amém? Aleluia. Eu amo aquele livro, é uma bênção. É livro de cabeceira. A congregação que eles construíram, quando eles construíram, já tinha 1 milhão de membros. Você disse que é forte? Quando eu li o livro, já tinha 1 milhão de membros. Hoje essa igreja é a maior igreja que existe no mundo, tanto em espaço construído como em quantidade de membros. Amém? Aleluia. Terrível. Fruto de quê? Não, só Edivaldo respondeu certo. Então fala aí bem alto, Edivaldo. Fruto de quê? Ué, como Edivaldo apareceu, velho? Oi, que seja só nisso aí, viu? Só os fortes entendem. Fala muito não. Deixa quieto. Ó, filmando. Amém? Oração com propósito. Atos capítulo 12, abra a Bíblia. Atos capítulo 12, oração com propósito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oração com propósito. Atos 12 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Essa edição, né? E matou a espada Tiago, irmão de João.
E vendo que isso agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, a Páscoa, né? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, 4 grupos de soldados, de 16 soldados ao todo, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão. Lê o restante aí. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, portanto, era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração, é assim que está escrito? Contínua, orava continuamente. O que isso quer dizer? Sempre, muita oração. Aí tem um ditado que a gente usa, isso não está escrito na Bíblia, mas a Bíblia nos dá a entender isso. Muita oração, muito poder. A igreja orou muito, Deus respondeu logo. Amém, igreja? Deus enviou um anjo lá na cadeia e soltou Pedro. Pedro ia morrer. Deus entrou com providência. Então, a oração com propósito nos deixa motivados todos os dias. Por quê? Porque a gente vê o operar de Deus. Sim ou não? Já pensou, Ricardo? Se a gente ora e não vê Deus fazer nada? Hã? Olha para cá. Você trabalha num lugar, você trabalha numa empresa, você trabalhou o primeiro mês e não recebeu. Primeiro mês, o patrão não atrasou não, ele não pagou. Você trabalha o segundo mês, novamente não recebe. Você trabalha o terceiro mês, oxe, eu não ia trabalhar mais nem o segundo. Qual é o terceiro? Eu estou dando meu suor, meu sangue, vai, deixa quieto, para não falar besteira, para não pecar. Eu tinha 12 anos de idade lá em Jabaquara, minha mãe. Aí trabalhei para um cidadão chamado Seu Zé. Como é o nome do menino? Deixa quieto, já morreu. Deixa ele Zé agora. Como era o nome do infeliz, meu irmão? Zé da Jéssica? Não. Como era o nome? Eu sei que era Zé, aquele do cigarro que eu fumei desse cigarro para ele. Não, eu não lembro, já morreu. Cidadão que tinha condição boa, tinha fazenda. Aí ele tinha um comércio lá na praça de Jacaquara, uma loja que só vendia cigarro, pacotes de cigarro para os outros comércios que venderem. A fonte, o depósito era lá. Aí um amigo nosso que trabalhava nessa loja falou: Zé, lá no interior o pessoal me chamava, e muitos me chamam ainda hoje de Zezé. Ô Zezé, você quer trabalhar lá não? Zé Pança, lembrei, seu Zé Pança. Parei de Ricardinho. Seu Zé Pança. Quer trabalhar lá não? Como é? Não, lá tem uma banquinha assim, vai ser um armário, uma estantezinha, que fica os cigarros para vender a retalho. Porque lá dentro da loja, o pessoal fica incomodando, querendo uma carteira, querendo um cigarro, querendo cigarro, para vender ali fora. E ele paga, não passa lá para te ver. Aí fui lá. Eu era correria. Desde 27 anos de idade, que eu tenho a lembrança. Eu trabalhava na oficina do meu tio, trabalhei em bar, com essa idade, com 8, 10 anos de idade, trabalhei em bar, trabalhei carregando aquelas rural, tipo a caminhonetezinha, né? Antiga, carregando rural, cheio de areia, ao puro, guri, 10, 12 anos de idade, piolo, sempre, graças a Deus, sempre fui trabalhador. Aí fui, chegou lá o camarada, acertou, não, eu pago X, de 15 em 15 dias, beleza. Passou 15 dias, nada. Ô Flor, esse amigo da gente, o nome dele, o apelido dele, ô Flor, não, Zé, cuida aí que lá na correria aí ele vai ajudar. Mas só completando mais 15 dias, um mês. Seu Zé, tudo bom, seu Zé? Tudo bom. Logo cedo. E aqui completou um mês hoje, quando foi logo dia de manhã, fui trabalhar, seu Zé. Meu filho, não, tá aí, não sei o quê. Então, o senhor
não bota outro no meu lugar e eu fui, não? E tchau. Mas vai roubar o jegue, ladrão? Hã? Pagou o quê, rapaz? Miserável! Miserável! Me roubou desgraçado! 2 quinzenas! Eu ia falar mais fácil. Você se sente motivado? Você ia? Porque tinha dinheiro, rapaz! Não pagava por quê? Porque era menino e achou que o cara de Zé! Zé era ele! Mas todo mundo do senhor é José, o senhor é Zé, eu não! Lá eu era Zezé! É! Zé era ele! O nome era Zé Pança! Aquele cemitério de frango! Barriga! É brincadeira, ladrão! Ah, morreu! Você me perdoe, eu estou contando a história. O que aconteceu? Não sei se ele está salvo, não. Não sei, não. Espero em Deus que ele tenha se convertido antes de morrer, tenha sido salvo. Ladrão. Brincadeira. Aí, na ilustração aqui, a história do pastor e a pergunta que eu fiz para você: se você trabalhar no meio de 2 pessoas da empresa, você se sente motivado a trabalhar? Mesmo que você continue trabalhando, você vai trabalhar como? Desanimado, relaxado, com uma palavra mais forte. Mau humor. De mau humor? Esmolecido. Isso é coisa de esmolecido, fica meio esquisito, né? É também. Olha lá ele lá. Desmotivado. O que mais? Revoltado. Cheio de ódio. Rapaz, Pedro. Baixou a espinha da parte do Pedro ali. Pedro largou para lá uma espada na orelha do camarada. Amém? Quem mais? De má vontade. Resumindo, tudo isso aí está certo, né? A pessoa pode até ir, mas vai como? De má vontade. Por quê? Você tem suas contas para pagar. Você tem sua vida para levar. Vamos trazer aqui agora para a oração? Você ora. O pastor está ensinando, não. O pastor ensinou, tem que orar. Pastor, amigo de Deus, eu vi lá na Bíblia. Realmente o pastor ensinou, está na Bíblia. Eu vou orar. Aí ora uma semana, nada. Ora 15 dias, nada. Ora um mês, nada. Ora 3 meses. Você vai o quê? Desanimar, esmolecido, desfalecer. Se você não vê, se fala tanto de Deus na igreja, fala que Deus fez na vida de um, fez, e na sua não faz nada, e na sua não responde nada, você vai continuar orando? É igual o trabalho, não vai não vai, vai não, pastor, vai não. Provérbios, deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo que fala sobre a questão da esperança. Vai em cima, obrigado Deus. Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 13. Olha, de Deus mesmo, bateu em cima, viu na página certinha. Deus está aqui. Glória. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Alguém lê aí em alta voz. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Atenção. A esperança demorada, adiada. Você está esperando, mas está demorando. O que é que isso gera? Enfraquece o coração. Mas o desejo cumprido, chegado, você desejou e a bênção chegou. É árvore de vida. Você produz. Versículo 19. Leia aí, Ricardo, bem alto. Provérbios 13, 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal Isso. é abominação para o povo. Os outros não querem ser afastados do pecado, das coisas erradas, mas o desejo que se cumpre, você desejou algo, você orou por algo, você pediu e agora você recebe. O que é que faz aqui? Deleita a alma, você sente prazer. Oh, que bom, Deus está ouvindo minha oração, vou orar mais. Deus está ouvindo minha oração, vou descer mais.
Motivação. E aí, ó, na oração com propósito, você dinamiza a sua vida. Alguém entende essa expressão? Você dinamiza a sua vida. Sua vida se torna mais dinâmica. O que quer dizer isso? Não, são outros 500, cara. Sai da rotina. Dinamizar, dinâmico, vem do grego dinamos, dinamite. Dinamos quer dizer, ó, pá! Explosão. Ó, vai haver uma explosão dentro de você, na sua vida. Coisa boa. Entende isso? Então sua vida vai ser, vamos usar essa expressão assim. Entenda, viu, pelo amor de Deus, não entenda mal não. Força de expressão, sua vida vai ser poderosa. Entende? Dinâmica. Ô glória. Marcos capítulo 9. Jesus Cristo disse, ó, Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse que tem espíritos que só vão sair com o quê? Com jejum e oração. Marcos 9, versículo 29, salvo me engano. Dinamizar a sua vida no sentido da oração. Oração e jejum. Você vai se encher do poder de Deus. Vem aqui para você entender, olha para cá. O camarada vem aqui, pelo amor de Deus, entenda. Deus usa cada um de uma forma, de um jeito. Mas, de repente a pessoa vem aqui, irmãos, abre a Bíblia, e a Bíblia diz aqui que na casa do justo há um grande tesouro. Não, vamos ser sinceros, tem pregações que dá sono, dá ou não dá? Dá ou não dá? O que é que faz? O camarada conhece a Bíblia, a irmã ela conhece a Bíblia, tem bastante conhecimento da Bíblia, aleluia, ô glória, olha para cá, tem bastante conhecimento da Bíblia, mas o que é que falta dele? Unção, poder, e poder vem como? Oração e jejum. Amém? Aí você ora, jejua, você está descendo, você está se enchendo de unção, poder de Deus. E aí agora quando você for ministrar a palavra, ó, o que acontece? Jesus disse o quê? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o quê? Poder. No original, dinamos, para que vocês recebam uma dinamite do céu. Aí, coração da rai, ô glória, ramasso, coração da rai, aí, coração da rai, aleluia, para você receber poder, para você pregar, para você ensinar. Não adianta querer só estudar, irmão. Palavra e unção, tem que ter. Não adianta ter só palavra, também não adianta ter só unção. A gente conhece ministérios do Senhor de ser assim, mas só ora, tem revelação toda hora, o culto todo é quase tudo revelação. Tem alguns que são ministros, mas muitos casos é revelação mesmo, coisa de Deus, mas não tem Bíblia. Aí é um perigo, porque aí vai, né, Ricardo, pelo caminho do fanatismo, começa a inventar coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e com Deus. Então tem que andar de mão dada, ó, gente, o estudo da palavra e a oração e o jejum. Você tem que descer lá, Deus me dá autoridade, me dá poder, me dá unção. Laço do comandante, Deus manifesta teus sinais, tuas maravilhas no meio do povo. Se não for assim, não funciona. Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos 4, vamos ver se isso é bíblico. Glória a Deus, glória. Tem que descer. Você conhece alguma irmã que é assim, algum irmão que é assim? Mas ele com jeitinho, bênção, bora aqui, vamos descer. Vamos para oração, vamos se encher de poder, de unção. Você vai ver o ministério da pessoa explodir.
Deus usar terrivelmente, tremendamente. Vou contar a história de um pastor que congregou aqui. Interessante. Atos capítulo 4, versículo, vamos ler do 29 em diante. Lê tudo não, para ganhar tempo. Agora pois, ó Senhor, eles já estão orando. Os discípulos, parem um pouquinho, olhem para cá, bota o dedo em cima, olhem para cá. Os discípulos tinham sido presos, ameaçados e soltos. Cada obra. Aí agora eles oram a Deus, e diz assim: agora pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem o quê? Com toda ousadia, com poder, com autoridade, a tua palavra. Eles estão orando e pedindo o que aqui a Deus? Poder, força. Enquanto estendes a mão para curar, versículo 30. E para que se façam sinais, milagres, prodígios quer dizer milagres, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, o que aconteceu? A resposta veio na hora. Amém? Terrível. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram. É poder que vocês querem? Aí Deus seja assim, recebam. Aleluia. Foi na hora. Moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê? Ousadia, autoridade, palavra de Deus. E aí, meu irmão, vem a alma, vem o mundo de alma se convertendo. Amém? Oro, temos que orar por isso aqui. Oração, poder de Deus, jejum, aleluia, para Deus derramar graça. Oh, glória a Deus. Vamos lá. A oração com propósito nos deixa motivados todos os dias. A gente se sente animado para servir a Deus, para suportar as provações, para vencer as barreiras, para vencer na vida também, como a gente já estudou, que Deus abençoa aqui também. A gente dinamiza a nossa vida. Terceiro, fortalece a nossa fé. Amém, igreja? Os discípulos chegaram para Jesus em Lucas capítulo 17, versículo 5, e pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Por que eles pediram isso? Eu já expliquei isso aqui uma vez. Não foi porque eles viram milagres naquela hora ali, não. Foi porque Jesus ensinou para eles que tinha que perdoar. Se o irmão lhe ofender 7 vezes no dia e lhe pedir perdão, você tem que perdoar. Aí eles o quê? Não dá não. Aí chegaram para Cristo. O não dá não sou eu aqui. Dá a entender isso. Eles chegaram para Jesus e falaram: Senhor, aumente a nossa fé. Que aí está difícil. O camarada vai se levantar contra mim 7 vezes num dia só. Então quer dizer que ele vem, perturba, me rouba prontamente, faz, e aí me pede perdão, eu tenho que perdoar? Aí, Senhor, aí eles pediram: Senhor, fortaleça a nossa fé, nos dê fé, nos prepare para a gente fazer isso. A gente quer viver isso aí. Amém? Isso é forte. Quarto ponto, a oração com propósito. Você é despertado a uma devoção contínua. E quando você ora com propósito, já foi dito, né? E você vê a resposta de Deus. Já viu lá em Provérbios, aleluia, no versículo 13, no versículo 19. Então a nossa alma se deleita, a gente se sente com mais vontade de buscar. Eu orei aqui, fiz essa campanha, Deus me deu essa vitória, Deus libertou, Deus levantou, Deus despertou fulano, meu filho, minha filha, por aí. Bom, eu vou orar mais, eu vou me jogar. Se eu orava até 5 da manhã, agora eu vou orar até 6. Se eu orava até 6, agora eu vou orar até 8. Então a tendência é você ir buscando. Você se sente despertado a se dedicar, aleluia, a ter mais compromisso. E o principal, né? Já foi dito aqui, todas as 4 primeiras fases, você conquista vitórias. Quem quer conquistar vitórias aqui?
Não só vitórias espirituais, ganhar almas, batismo do Espírito Santo, cura, não só isso também, em primeiro lugar, o rei, mas quem quer conquistar vitórias aqui? Viva uma vida de oração com propósito. Eu não sei se com você vai funcionar, eu faço comigo funciona. Sabe o que é que eu faço? Eu pego um papel e boto ali uma lista. Eu faço a lista. E ali estou lá no joelho, todo dia, Rosa. Todo dia. Pai. Aí, rapaz, deixa eu atender logo esse cidadão. Que camarada abusado. Peraí. Ele já escreveu, antes era uma lista só. Ele já repetiu a lista 20 vezes. Está lá. Oração com propósito. Anteontem eu peguei um dos papéis que eu tenho lá, que são dos pedidos de oração ali que eu vou anotando, coisas espirituais, coisas sentimentais, coisas materiais também, tanto para a obra quanto para a minha família, para a minha vida. Aí eu olhei para o papel e vi mais uma oração respondida. Falou, papai, louvado seja o seu nome, que bênção. Amém? Oração com propósito. Aleluia. Vamos correr aqui para encerrar. Há alguns impedimentos para Deus não responder a oração. João 9:31. Note. Amém? João 9:31. Deus não ouve a pecadores, a quem continua o pecado. Se joga, né? Aleluia. Mas aquele que ouve, ou melhor, que teme a Deus, aleluia, a esse Deus ouve. Oração, o propósito, ela pode ser impedida se não houver um conserto. Amém? Experimentem, óbvio. Eu vou falar aqui agora assim, você está falhando com Deus numa área. Quantos estão entendendo? Levante a mão e diga, eu estou entendendo. Você está, não pode dizer para você levantar a mão para dizer, eu estou falhando. Não é isso. Entenda, falhando ou não, aprenda. Você está falhando com Deus numa área. Senhor, comece a orar com propósito em cima dessa falha. Deus, me tira aqui dessa situação, eu não quero mais errar aqui. Se esforce, faça a sua parte. Se abstenha daquilo, se afaste daquilo. E comece a orar em cima. Deus, eu abri mão disso aqui. E o Senhor diz na sua palavra que quando a gente abre mão de tudo por causa do seu reino, o Senhor abençoa aqui com perseguição, além da vida eterna. Eu quero ver isso acontecer na minha vida. Você vai ter tanto testemunho de vitória para contar. Quantos estão entendendo? Você vai ter testemunhos de milagres, de vitória. Deus vai fazer situações ou coisas chegarem até você que de outra forma você nunca iria conquistar. Aquelas situações, ou seja, espirituais, sentimentais, ou coisas, ou bens. Os irmãos estão entendendo? Oração com propósito. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. 1 João, primeira carta de João. Não é evangelho não, primeira carta de João, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 14 e 15 diz, aleluia, que essa é a confiança que temos. Aleluia, essa é a confiança que temos nele, em Jesus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. A garantia aqui de resposta. E sabemos que ele nos ouve em tudo, em todas as orações, em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Eu tenho alcançado as respostas de Deus. Eu tenho contemplado o mover de Deus. Você tem? Então glorifique a Deus. Aleluia. Outro ponto interessante, para você que está anotando, Josué capítulo 7, se eu não me engano é o versículo 13. Deus disse ali, quando eles foram derrotados em Ai, Deus disse a Josué, Josué, por enquanto não tirar a maldição, o que está errado aí no meio do meu povo, vocês não vão vencer o inimigo. Aleluia. O anátema há no meio de vós, Israel, e diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Por enquanto você não tirar isso aí, você não vence aqui. Você pode dizer agora assim, ó, Deus está falando comigo. É nessa hora ninguém quer falar isso.
que não há nenhum impedimento para o operar dele. Eu citei aqui uma palavra que desde quinta-feira, ou melhor, desde quarta-feira, arde no meu peito. Eu li aqui sexta, eu li ela sábado, eu falei dela ontem de novo, de forma resumida. Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa. Leia o capítulo 5, versículo 1 em diante. Mas o que o pastor está falando está no versículo 8. Jesus faz o milagre, joga a rede no alto mar. Eles vão lá e jogam a rede onde Jesus mandou. E aí vem tanto peixe, tanta bênção, aleluia, que a rede estava se rasgando, tiveram que pedir ajuda. Louvado seja Deus. E aí encheram o barco deles e ainda encheram o barco de outro. A gente aprendeu outra lição aqui nessa passagem da Bíblia, né? Aprender a dividir, aprender a repartir, a compartilhar as bênçãos espirituais, materiais, sejam elas quais forem. Aí o que é que acontece? Pedro se joga nos pés de Jesus e diz o quê? É que Jesus diz? Se aparte de mim porque eu sou pecador. Aparta-te de mim que sou pecador. Deus abençoe, Edivaldo, Calete, aleluia. Se afaste de mim. É terrível isso, né, Ricardo? Senhor, é aquela coisa assim de espanto, quando olha o peixe, tanto peixe, a rede entupida ali, centenas, milhares de peixes. Para quem tentou pescar a noite toda e não pegou nada, agora obedece a palavra e pesca. A ele sente dentro dele o quê? As misérias dele, as falhas dele. Ele olha para ele, não olha para os outros, não. Esses pecadores, esses não, pecador sou eu. Ô Senhor. Ele começa a se constranger. O amor de Deus nos constrange, nos prende. Paulo fala de 5 Coríntios. E aí diz, Senhor, não, se afaste de mim. Quem sou eu para estar na presença do Senhor? Quem sou eu para receber uma bênção dessa? Quantos estão entendendo de glória a Deus? Oração com